Olá pessoal, aqui quem fala é Jonathan Souza e vamos para mais uma série de aulas do curso de Motion Graphics. Hoje nós vamos aprender um efeito que é muito utilizado por quem trabalha com Motion, só que nem sempre ele é aplicado da melhor forma. Às vezes a gente percebe que existem vários vídeos, vários comerciais que são feitos usando esse efeito, só que de uma forma não tão realista, que é o efeito de desenho, de transformação de desenho. A gente vai aprender isso aqui na prática, lembrando que a gente ainda está nas aulas de aperfeiçoamento das nossas técnicas de animação. As aulas que terão um embasamento mais teórico aplicado à prática, elas virão logo depois que vocês já tiverem uma grande quantidade de técnicas, para que vocês não cheguem nas aulas seguintes sem ter uma noção técnica do After. Então essas aulas elas são mais técnicas, a fim de ensinar efeitos e truques de animação para vocês. Vamos para o que interessa. Eu importei aqui uma foto de uma textura que vocês podem achar no Google facilmente, papel amassado. Importei também uma foto de um rosto cortado aqui em PNG, a foto está, por isso que o fundo está transparente, a gente pode perceber aqui. Importei ela aqui para minha composição e vamos entender como é que funciona esse efeito aqui. Eu aconselho vocês não fazerem o efeito enquanto vocês estão assistindo a aula. Primeiro assistam para que vocês possam entender melhor como é que funciona. Vamos lá, eu vou abrir uma composição nova antes de trabalhar nessa composição aqui, só para vocês entenderem como é que funciona o efeito de desenho, de escrever. Com essa configuração mesmo, vou dar um OK só para vocês perceberem aqui. Vou criar um texto com o nome teste. Vou aumentar aqui o tamanho da minha fonte. Vou escolher uma fonte que seja um pouco mais cursiva, uma fonte que tem uma característica mais de escrita. Essa daqui, uma fonte não é tão legal, mas ela vai servir para o que a gente quer. Estou com o Caps ativo, vou desativá-lo aqui. E vamos entender como é que funciona o efeito de escrever. Como é que a gente trabalha isso? O primeiro passo é a gente entender o seguinte, gente. Para a gente simular de forma realista esse efeito, a gente tem que prestar atenção em alguns pontos, como por exemplo, a ordem de escrita. Eu geralmente escreveria essa palavra seguindo esse caminho aqui. Eu começaria aqui no início do T, depois eu desceria, depois eu começaria aqui pelo E, desceria. Então, a ordem que a gente for guiar a nossa animação, ela vai fazer com que a mesma tenha uma característica mais realista. Então, vamos para a prática aqui rapidinho. Eu vou pegar esse texto aqui, eu vou colocar ele dentro de uma composição, porque eu vou ativar essa ferramenta aqui do Brush e eu vou dar 2 cliques nela para ela me abrir uma outra janela. Só que se eu fizer isso com o texto selecionado dessa forma, der 2 cliques, ele vai me abrir a edição do texto, então eu preciso colocar ele dentro de uma composição. Vamos pelo atalho aqui, Ctrl Shift C, para criar uma pré-composição. Vou colocar aqui o nome do texto, dar um OK. Vamos permanecer com a nossa ferramenta do Brush ativa e vamos dar 2 cliques. O que é que acontece aqui? Quando a gente dá 2 cliques, ela geralmente abriria a composição para a gente, para revelar o que é que tinha dentro da nossa pré-composição. Se eu der 2 cliques aqui com a ferramenta de Move, o Selection Tool aqui ativo, a gente percebe que a gente entra na composição. Mas quando eu estou com o Brush selecionado e dou 2 cliques, ele abre essa janela aqui do lado com essa configuração aqui, representando a timeline. E essa janela vai ser a janela que vai me permitir editar o pincel, o tracejado desse desenho. Vamos voltar aqui o cursor para 0 segundos e vamos entender aqui o que é que aconteceu. Automaticamente eu estou com uma bolinha representando o cursor do meu mouse, que ela vai representar a ponta do meu pincel. Eu vou aqui percebendo que algumas configurações novas me aparecem aqui pelo painel Brushes, que se ele não estiver ativo, eu posso vir aqui em Window, Brushes. Aqui eu escolho o tamanho do meu pincel, como no Photoshop e outros programas de pintura. Vou deixar esse aqui mesmo. Posso regular o tamanho na mão aqui, pelo diâmetro. Deixar um tamanho um pouco grande para eu poder preencher todo o meu texto. Eu acho que vou aumentar até mais um pouquinho. Aqui é a angulação do nosso brush, a gente só vai conseguir perceber isso se a gente utilizar um brush que ele tenha uma angulação diferente. A gente pode rotacionar aqui para vocês perceberem.
Isso daqui é a suavidade e ao mesmo tempo representa a distorção do brush. Aqui a gente pode perceber que o feeder dele, a quantidade de desfoque. Deixa eu abaixar aqui a janela para a gente ver. Aqui é o espaçamento, mas a gente não vai usar agora. O Pen Pursuit, que ele representa a pressão de acordo com a força do nosso clique, que a gente só vai conseguir entender isso mesmo se a gente estiver usando uma mesa digitalizadora. Mas vamos lá, vou escolher esse brush aqui e vou aumentar o tamanho, para ver se eu consigo cobrir o meu texto todo. Vamos entender então outra opção daqui, que é essa duração. Por padrão ela vem marcada dessa forma, mas a gente deve marcá-la com essa segunda opção para que possa se tornar animável essa nossa pintura. Aqui é a cor do nosso pincel, a gente pode deixar vermelho mesmo para dar um destaque. E lembrando que a gente tem que manter o botão esquerdo pressionado para que a gente consiga fazer uma animação constante, que ela não quebre em várias layers. Vocês vão entender isso daqui a pouco. Vamos lá. Um outro ponto importante é que a velocidade que eu fizer esse desenho vai ser a velocidade do nosso keyframe, mas eu geralmente faço bem devagar, porque depois eu posso ajustar esse time. Então não me importa fazer na velocidade, já que eu quero que ela fique no final da minha animação. Lembrando, gente, que se eu deixar essa opção aqui marcada em constante, que é a padrão, e clicar e pintar, ele realmente vai pintar a minha tela, só isso que ele vai fazer. Dá um Ctrl Z aqui. Para eu poder animar isso, eu preciso deixar ela marcada nessa segunda opção. Pronto. Aqui é a cor do meu pincel, mas nesse caso ela não vai importar, porque ele vai servir apenas como máscara. Então vamos lá. Quando eu soltar aqui, eu percebo que o meu pincel ele sumiu. Mas se eu vir aqui em efeitos, Paint, que é o efeito criado através do brush, eu percebo que ele me cria essa layer aqui. Se eu abrir aqui o brush, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma animação dessa minha cor vermelha. Nesse caso aqui, o que é que está acontecendo? Eu estou vendo aqui esse keyframe, que ele está aqui nessa janela Stroke Options. Aqui é o final e eu preciso achar o início dele. Eu não estou achando porque provavelmente ele deve estar escondido em um tempo diferente do tempo dessa minha timeline. Eu posso vir aqui em Composition Settings e aumentar a duração da minha timeline. Vou colocar aqui 50 segundos, tirar do zoom, para eu poder enxergar o outro keyframe que foi criado na animação. Lembram que eu falei que a velocidade com que a gente faz esse desenho é a velocidade que será registrada da animação? Então eu fiz mais ou menos esse desenho em 25 segundos. Então quando acontecer isso com vocês não conseguirem enxergar o keyframe, aumentem o tamanho do tempo da composição de vocês, que vocês vão achá-lo. Preciso trazer esse keyframe para mais próximo aqui, para que a minha animação ela não aconteça de uma forma tão devagar. Agora sim, quando eu passo o cursor, eu percebo que ele está me mostrando a animação por completo. Se eu der um 0 aqui, eu vou conseguir ver mais ou menos a velocidade desse desenho. Eu posso também suavizar esses keyframes, é por isso que eu gosto tanto desse tipo de animação de escrita, através do brush. Posso vir nas curvas, posso marcar aqui apenas o end e trabalhar aqui a minha velocidade. Posso fazer com que ele pare de uma forma mais lenta. Vou limitar aqui a minha área de preview no B para marcar o início e no N. Dar um preview aqui e vou ver mais ou menos como é que está essa minha animação. Outro detalhe importante, gente, é que eu estou ainda no painel de edição do meu brush, da minha pintura. Eu preciso voltar para essa janelinha aqui, que é a minha janela original de animação. Aquela opção some, essa opção daqui de baixo, que representa a minha timeline, e eu volto para minha janela normal. Vou dar um 0 aqui do preview e a gente consegue visualizar aqui essa linha verde representando a memória sendo carregada. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Agora a gente precisa criar uma máscara através desse esboço que foi feito aqui. Para isso, o que é que vai precisar ser feito? Eu vou precisar duplicar esse texto. Venho aqui nessa minha layer de baixo, desabilito aqui o Paint dela e venho aqui nessa opção TrackMate. Se ela não estiver marcada, provavelmente vocês estão trabalhando com uma opção de configuração diferente aqui. Através dessas janelas a gente consegue
alterar a quantidade de opções que aparece aqui. Nesse caso eu apertei aqui, está aparecendo para mim o track mate. E aqui eu tenho 4 opções básicas: alpha mate, alpha invert, luma mate e luma invert. Nesse caso, pessoal, eu vou marcar aqui o luma invert. O que é que ele vai entender para mim? Ele vai criar uma máscara, deixa eu clicar aqui para vocês entenderem. Ele vai criar uma máscara para mim que vai funcionar dessa forma. Ele está entendendo o seguinte: toda a cor que foi criada através daquela animação, ela vai ser subtraída nessa composição daqui de baixo. Como assim? É como se eu estivesse criando uma máscara e aquela cor vermelha ela representasse o caminho, o path dessa minha máscara. Cada vez que esse meu desenho vermelho passa pela letra, ele corta a letra, revelando o que está dentro dessa máscara, ou seja, dentro dessa pintura. A gente vai entender isso daqui a pouco melhor. Quando eu marcar essa opção aqui de transparência no efeito de Paint, o que é que vai acontecer? Toda aquela minha animação que estava acontecendo, sendo representada pela cor vermelha, ela vai representar a minha máscara. Como esse meu objeto aqui, ele está transparente, aquela rebarba vermelha que passava pelo texto, ela vai entender o espaço transparente e ela não vai agir. Ela só vai agir no espaço que tiver cor. Então eu estou criando uma máscara através daquele meu desenho, revelando cada parte do meu objeto assim que aquela cor vermelha é passada. E essa opção aqui ela me permite isso. Ela diz: só me mostre essa layer aqui de baixo quando alguma cor nessa layer daqui de cima passar por alguma região dela. Então eu acho que deu para vocês entenderem na prática mais ou menos como é que funciona esse efeito. Deixa eu dar um 0 aqui para vocês verem. Eu percebo que minha animação ela não está tão legal por causa do time. Eu posso ajustar isso ainda. É editável isso para mim. Lembrando que quando eu coloco esse efeito, ele me oculta, ele esconde aqui o olhinho dessa minha layer de cima, mas isso não vai importar pra gente agora. Eu venho aqui no efeito de novo, Paint, Brush, Stroke Options, e eu posso aqui mudar de novo essa minha curva de animação. Dar um preview pra gente ver como é que está acontecendo aqui o nosso efeito. O efeito está bem melhor agora. É mais ou menos assim que a gente trabalha uma animação no estilo escrita. Só que eu passei essa aula simples para vocês apenas para vocês poderem entender como é que funciona esse efeito. A gente vai implementá-lo ele agora numa composição um pouco mais trabalhada e a gente vai ver que ele vai funcionar de uma forma melhor. Porque a composição, gente, o conjunto é o que vai fazer com que o resultado final fique agradável. Não é só porque a gente domina alguma técnica de animação ou algum efeito que isso vai representar com que o nosso projeto seja legal. Não. A composição em si, o trabalhar de todos os elementos é o que vai representar isso pra gente.